Bom dia para mais um programa Café com Estratégia. Se você está aqui é porque é um autônomo ou tem uma pequena empresa. Eu sou Fernanda Bertassini, especialista em marketing estratégico. E hoje eu vou falar sobre um tema muito comum entre os meus clientes. Assim, eu acho que todos se sentem assim. Sou sozinha ou sozinho, né? Não sei por onde começar a fazer um planejamento estratégico de marketing. Gente, isso é super comum, né, acontecer. Por quê? Porque a maioria dos meus clientes, sendo autônomo e pequeno, não são formados em marketing, não sabem fazer, e agora estão, né, numa fase que, com a pandemia, como acelerou isso, e as empresas estão indo mais para o digital, fica numa questão, eu preciso saber marketing digital, mas eu sou sozinha, não sei para onde que eu começo. E se você entender, que já é uma grande coisa que eu falo sempre, quem é, né, quem está como empreendedor, autônomo, e sabe muito do seu negócio, não consegue ter braço para fazer tudo. E estamos junto nessa. Porque eu também, né, tô eu e a Rê, minha sócia, mas a gente também, muitas vezes, ela lá na casa dela e eu aqui na minha, a gente se sente sozinha também. Temos uma outra, sempre achamos que a gente pode ter mais gente, e a gente vai ter mais gente, equipe, só que tem tempo para isso, né? E quando a gente não tem esse olhar estratégico sobre o nosso negócio, dificilmente a gente consegue crescer e expandir, né? Pode ser que você não queira crescer, mas a visão estratégica, ela até é para você sacar que você não quer crescer de repente, né? Eu acho difícil um empreendedor que não queira crescer, mas existe, por exemplo, vamos falar que uma pessoa é terapeuta e quer ter a sala dela e atender só 3 horas por dia e para ela tá bom. Quer ficar na casa com os filhos, quer fazer outras coisas, se cuidar. Mas, enfim, independente disso, ela quer clientes, ela quer atrair clientes ideal e tudo mais. E o pensar estratégico, até você falar assim, não, então eu quero fazer tudo isso na minha vida, como que eu vou gerar renda para trabalhar essas horas que eu quero, para fazer isso acontecer e tudo mais. Qualquer uma das opções, você querendo ser grande, pequeno, ficar estável aí onde você está, a gente precisa pensar estratégico. Então, nossa jornada aí, né, é muito solitária, muitas vezes a pessoa não tem um sócio, né, ainda a gente aqui tem, eu e a Rê, mas eu sei o que é trabalhar em grandes empresas com um monte de gente e tudo mais, você troca muita ideia e isso é muito massa. E tem algumas alternativas, né, muitas vezes para quem é sozinho, para poder não se sentir sozinho e fazer um planejamento estratégico de marketing. Eu estava pensando, né, antes da live, eu faço um monte de coisa e estava levando a Melzinha na creche, e eu estava pensando em o que falar, né, para vocês aqui. Pensa só, não é à toa que as grandes empresas, elas têm o departamento, um dos maiores que se tem, dependendo do tipo, né, se for indústria e tudo, e um povo de engenharia para produto e tudo mais, é uma equipe parruda. Mas se você vê de escritório, é uma equipe muito grande do marketing, né? E aí, quando a gente, muitos autônomos e pequenos, e aí essa eu não me incluo, não tem a visão do porquê que o marketing é importante, é estratégico, porque muitas vezes acha que é só o marketing tá ali só para fazer propaganda. E isso é um paradigma muito forte, porque se você entende de marketing, de estratégia, muito do seu negócio já está desenhado, né? Então, se você tem essa
consciência de que marketing é importante, muitas vezes você vai, né, dar o primeiro passo aí e partir para fazer, né, isso daí. Então, essa situação é real para autônomos e pequenos se sentirem sozinhos e não saber para onde correr, né? E eu falo sempre, se não sabe para onde correr, pare e pensa, porque correr para pedir opinião de uma pessoa que não entende nada do seu negócio é pior do que estar sozinha. Então, aquela frase, antes sozinha do que mal acompanhada, é muito verdadeira, inclusive nos negócios. Então, se você se sente sozinha ou sozinho, antes sozinho do que mal acompanhada. Mas eu vou falar aqui, dar algumas dicas de como que a gente pode sair aí disso e dar primeiro passo e fazer as coisas, dicas de como não fazer. Então, enfim, se conecta aí, que esse é um dos principais problemas, então, muito provavelmente é o seu que está aqui assistindo, então, bora lá, que eu vou falar. Então, você não sabe por onde buscar ajuda, né, isso é muito comum mesmo, falar assim, pô, mas eu não sei alguém que entenda desse assunto, para me ajudar com isso. E, às vezes, você não prioriza, porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui de coisa que eu não sabia fazer, de verdade. Eu trabalhava no corporativo, trabalhava dentro, né, da estratégia da empresa, de posicionamento, de marca, de cliente, enfim, de tudo, de pesquisa. Eu não sabia aqui como lidar com a câmera, como falar, como ir para as redes e falar o que eu sei, meu conteúdo e organizar isso. E a gente pediu ajuda de várias formas. Hoje, eu e a Rê, né, minha sócia, a gente está numa mentoria online que guia a gente passo a passo de como ter conexão com o que a gente sabe para o nosso público, né? Eu entendo muito de estratégia, sou especialista nisso, mas não era estratégica, ou sabia, ou dominava a câmera e falar e tudo mais. Ainda não domina, estou longe de dominar, mas a gente tem uma ajuda. A gente tem uma ajuda de como fazer isso, né? Porque se não tivesse um mentor para fazer isso. E outras coisas também, a edição de vídeo. Gente, eu sempre pedia, né, para falava com as agências, com a minha equipe que eu tinha dentro das empresas, e as agências estavam lá para a gente ter ideia, e a gente falava e as coisas aconteciam. Quando a gente é pequeno, estamos juntos aqui no mesmo barco, não é assim que as coisas acontecem, né? Isso foi uma adaptação para mim. E aí, a gente vai atrás, né, fuçar de quem pode ajudar a gente, né? Eu também não tinha no colo, assim, quem poderia ajudar, quem poderá me ajudar? O Chapolin Colorado, enfim, assim, né, cada coisa a gente pede ajuda para quem é especialista. Então, a gente não sabe por onde começar, primeiro vai, pede especialista, pede indicação, eu não sei, mas tem muitas formas, né, de fazer. Pode ajudar que não é tão importante, ou prefere fazer mais cursos e especialização na sua área, né, então do que investir em fazer um planejamento estratégico de marketing, ou entender de estratégia de marketing para se posicionar, e pensa assim, eu vou fazer mais um curso, vou fazer um doutorado que vai me dar muita autoridade, é melhor do que fazer qualquer outra coisa de marketing e tudo mais. Sim, você vai saber a dosagem aí da sua carreira, o quanto é importante você estar atualizado e fazer cursos, mas eu te garanto que o mundo mudou muito com a pandemia. A minha opinião é de que só acelerou um processo que já existia, né, que o online, a internet, ela não começou com a pandemia, certo? Só as pessoas se ligaram mais em mais velocidade, porque também já sabiam que o digital é uma ferramenta poderosa, mas acelerou isso. Então, é importante você se especializar e ser muito
forte na sua área, por exemplo, arquiteto, sempre tem curso novo, tem tecnologia nova para ser aplicada e tudo mais. Agora, se você não sabe falar com o seu cliente, você pode ter 1 milhão de cursos, e aí você vai ser uma pessoa mais teórica, né? E não vai se conectar aí com o seu público ideal, muito menos saber como é que faz, como é que chega, né, num público ideal, a linguagem, tudo que você pode fazer para acelerar isso. Então, o que eu falei é também não saber por onde começar e não saber por onde pedir ajuda. Então, tudo que a gente não sabe por onde começar, mesmo, às vezes, né, a gente está tendo uma reação no nosso corpo que a gente não sabe o que a gente procura, se a gente procura um nutricionista, um nutrólogo, um geriatra, não é assim, às vezes a gente tem coisas que a gente não sabe, e estão tendo muitos médicos super diferenciados hoje em dia, que são em prol da saúde, não são, né, e também em você não ficar, né, uma prevenção de você não ficar doente ou tudo mais. Então, a gente tem que entender, né, para onde a gente corre. O Google tá aí, muito cuidado com o Google, né, para pedir ajuda para ele, porque muitas vezes na internet tá uma confusão, mas informação não falta para pedir ajuda, seja em qual âmbito a gente for e a gente quiser fazer. Né, mas o que é importante é que a gente tem que ser muito estratégico para qualquer tipo de negócio que a gente faça, né? Então, para a gente poder tomar uma ação de querer ser mais estratégico, de querer crescer com o nosso negócio e ter visão, na minha opinião, é tomar uma decisão. Quando você pega uma pessoa que está decidida, ninguém segura. Então, assim, eu quero fazer, né, um planejamento de marketing estratégico. Eu não sei onde eu vou fazer, onde eu vou começar, mas eu tomei a decisão. E aí as coisas começam a fluir. E aí essa sua decisão vai fazer que você fique curioso para o mercado, vai te trazer opções e você vai conseguir. Então, muita gente, né, que eu tô vendo, dos meus clientes e as pessoas que eu tô falando no Sua Estratégia ao Vivo e tudo mais, é difícil para eles tomar essa decisão, porque também muitas vezes não enxerga que é tão importante, né? Mas cada vez mais eu vejo que as pessoas estão achando importante. Então, para você tomar uma decisão, você tem que achar aquilo importante. É igual, por exemplo, eu estou acima do peso, e isso não esteticamente, mas está me trazendo muita cansaço, muitas dificuldades para mim, e eu sei onde atuar, e eu vou tomar uma decisão. Eu vou procurar um profissional para me ajudar, para entender personalizado do meu corpo, aonde eu tenho que mudar, porque esse negócio também de ficar vendo dieta maluca aí na internet, começar a fazer, muita gente se dá mal com isso, começar a correr, fazer exercício na louca, sem uma orientação. Eu já tive casos de amigos que, infelizmente, fumava, estava acima do peso, começou a correr, teve um infarto, né, e tomou a decisão, até tomou, né, a decisão de querer fazer as coisas e se cuidar, mas esqueceu de parar de fumar, esqueceu de parar de beber bebida alcoólica e achou que a solução estava no exercício, né? Então, muito cuidado com o que a gente vai, aonde a gente vai procurar, ou se a gente é autodidata, né, em coisas que a gente não conhece, a gente pode ter problemas sérios aí. Com o nosso negócio não é diferente. Se a gente não sabe fazer, tá sozinha, tá sozinho, essa decisão tem que vir com algo mais estruturado, né? Senão você pode também entrar na ilusão de que, não, agora eu vou fazer e tudo mais, e isso vai me guiar, né? Então, e parar de procrastinar também
é algo que a gente fala, eu sei, que mas amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, ano que vem eu faço. Chegou 2021, galera, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos prosperar, porque quando a gente fica com essa pendência na cabeça, se é uma coisa que já veio para a consciência, a gente sabe que a gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Também não adianta, agora eu vou fazer um planejamento, vou sentar lá, vou pegar minha agenda e falar o que eu vou fazer cada dia sem uma base, sem uma visão. Mas o procrastinar, ele tá no nosso DNA humano. É impressionante, né? Só que o procrastinar, ele, quando a gente tá com a consciência, voltando, né, no que eu tava falando, quando a gente tem consciência, é muito pior não fazer do que fazer. Porque aí a gente já sabe que a gente tem que fazer e a gente fica procrastinando, e aquele negócio, eu falo, né, na minha cabeça, pelo menos é assim, não sei se na sua, mas fica uma pendência ali, vermelho, piscando, que me atrapalha para fazer outras coisas, e aí a gente nem tomou a decisão de fazer, nem tomou de não fazer, tá procrastinando, o negócio tá piscando lá, a gente sabe que aquilo vai levar a gente para o próximo nível, mas não faz. Então, é uma das coisas que atrapalham muito a gente, somos seres humanos procrastinadores, e se a gente não entra no nosso comando, fica difícil de a gente seguir, né? Então, é isso, e aí aqui, né, para dar até exemplos de algumas pessoas e de clientes meus, né, que pararam de procrastinar e hoje estão com um planejamento estratégico de marketing, não é porque são pessoas especiais, não é nada disso, também tinham, né, uma procrastinação, mas tomaram a decisão. A Fabi, que inclusive, né, eu fiz uma live com ela essa semana, na terça-feira, se eu não me engano, eu tô fazendo tanta live que eu já me perco aqui nos dias, mas tá lá no meu IGTV e ela fala, né, que exatamente o nosso tema, se sentia sozinha, não sabia por onde começar, não sabia onde pedir ajuda, e aí, quando ela viu a minha divulgação e falando de estratégia e de posicionamento, porque o desejo real dela era, porque ela sabe disso, de que se ela se mostrasse no digital, e ela fazia poucos posts, né, no Instagram dela, e quando ela fazia, ela entendia que o cliente dela lembrava dela, mas ela estava super confusa do que falar, o que atraía, enfim, meio paralisada, assim, sabe? Normal, quando a gente não sabe o avanço que a gente quer dar. E ela sabe de que a divulgação dela está no digital, como todo mundo sabe. Só que ela estava travada com medo de dar um passo. E ela não tinha na consciência, falou assim, não, eu preciso de uma estratégia. Só que quando ela viu a minha divulgação, ela entendeu que era de estratégia que ela precisava, né, um planejamento, um olhar estratégico, um olhar do marketing de verdade, que o que é o mercado, o que sou eu, o que é meu cliente, pesquisar e fazer vários passos para poder chegar a uma conclusão e poder se mover. Então, aí ela tomou a decisão e falou assim, bom, é isso que eu preciso, tá no método, tá fazendo. Em 2 meses a Fabi já teve muitos resultados super expressivos. Ela pediu ajuda no método, né? O meu método chama Domine Sua Estratégia, e o que eu ensino é o passo a passo, de mão dada, mentorando isso em 3 meses, para a pessoa entender o que é, né? Muda uma chave. É impressionante, se vocês assistirem lá a entrevista, vocês vão ver. Muda uma chave do que é ser estratégico, o que é marketing, que é um bicho de 7 cabeças, muitas vezes, para quem não conhece, e você consegue agir, dar passos, até para pedir ajuda, porque muita gente mesmo, e eu conheço pessoas próximas que contratam uma agência de publicidade, né, para pequenos, porque tem várias para se comunicar,
e acabam falando, cara, mas essa agência é uma droga, porque ela não faz as coisas. Ai, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que atender, eu tenho que ver meu público, ela tem que fazer tudo. E aí tem um mindset completamente equivocado do que uma agência de propaganda faz, do que um autônomo, porque tem vários autônomos também que chamam assistentes virtuais, fazem para você. A pessoa, se você é arquiteta, se você é advogado e tudo mais, ela não vai saber sobre o seu negócio, ela vai comunicar o que você sabe. E é isso que muita gente não tá se ligando, fala, vou contratar, não sei o quê, porque, vou me livrar disso. E não é assim que funciona. Imagina se uma grande empresa, tá? Que eu já trabalhei em grandes, achasse que tem uma agência de publicidade e ela resolve todos os problemas. Não precisava de um funcionário no marketing. E quantos funcionários tem dentro do marketing? Quantos funcionários, né? Eu posso falar porque eu estava dentro, então, empresas grandes têm um marketing, às vezes com 300 pessoas. Então, por que tem tanto? Porque gosta de contratar? Lógico que não, porque são pessoas que estão pensando na estratégia para poder guiar a agência de publicidade, né? Então, tira essa ilusão da cabeça, sai dessa viagem que contratar uma agência de publicidade não vai resolver seus problemas. Você é o cabeça do seu negócio. Você tem que pensar estratégico e você tem que nortear a agência. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que quando ela pega a sua veia e quando você se acostuma com isso, cada vez vai dar menos trabalho. Cada vez você vai ter que colocar menos energia nisso, sendo estratégico, né? É isso que eu curto falar. Se você faz um planejamento de marketing estratégico, se você pensa estratégico, vai dar mais começo, vai dar mais trabalho no início, no começo, né? Mas depois você vai se ligar que você é uma pessoa estratégica e depois as coisas ficam mais simples. É igual assim, eu faço o paralelo porque eu gosto, né, de fazer exercício físico e quando a gente faz no começo, minha vida inteira eu tive muita preguiça de fazer, sempre fiz, aí faz um pouco, sai, nananã, volta. De 1 ano e meio para cá, 2 anos, eu tô amando fazer, porque eu peguei uma forma de fazer, primeiro com o personal, o Diego, que me ajudou muito, e depois entendendo que se eu não faço exercício físico, me prejudica a minha saúde mental, minha oxigenação do cérebro e tudo mais, porque eu fui gostando do resultado no meu corpo, óbvio que isso aconteceu, só que depois eu comecei a ver muito mais benefícios. É mais ou menos igual para o marketing estratégico, né? A gente vai vendo que a gente quer se comunicar, a gente quer se comunicar, pensa que isso é um paradigma, igual o exercício físico, que é só o corpo. O paradigma do marketing é que eu quero me comunicar. Só que quando a gente olha estrategicamente para o marketing, entende que é um universo muito maior, e a consequência é se comunicar bem, né? Você vai entender como isso te ajuda no seu negócio, e aí você vai continuar sendo estratégico, né? Desse paralelo que eu fiz com o exercício, eu vou continuar fazendo, porque hoje em dia eu já nem consigo não fazer mais, porque meu corpo grita, minha mente grita, eu preciso suar, me traz uma felicidade e tudo mais, então, eu vou sempre fazer, e ser estratégico também, né, fazendo uma analogia aí, para mim tem tudo a ver, então, a partir do momento que você é estratégico, meu método, ele chama domine sua estratégia, para você começar a ter esse raciocínio, assim você vai ser sempre. Eu falo, até para fazer uma viagem, você vai ser estratégico, porque você vai ter antecedência, você vai planejar, você vai comprar a passagem, você vai olhar o hotel antes, porque tudo fica mais em conta, você fica mais tranquila para ir viajar, sabe que você vai chegar e não vai ter que sair correndo atrás do hotel, correndo atrás de passeio, do que fazer. Agora eu tô aqui, agora eu tô em Paris, mas o que eu faço em Paris? Não, você já vê isso antes, né? Você já vê, você não vai perder tempo lá para fazer seu negócio. Então, pensar estratégico dá menos trabalho. Acredita, no começo dá mais, mas depois ele soluciona. Então, a Fabi
né, que o exemplo, ela tá uma pessoa assim, eu fico muito feliz de poder ter ajudado ela nesse processo. Ontem eu tive uma live com o chefe Fábio, né, que ele me ligou pedindo ajuda, e esse é um exemplo, né, de pedir ajuda. Quem sabe que não sabe, pede ajuda. E ele me ligou e falou, Fernanda do céu, mas para que ele me pediu ajuda? Ele veio falando de marketing, ele me pediu ajuda para tocar as redes sociais dele e ajudar ele a fazer as redes sociais e a divulgação, porque ele quer mais cliente. Ele sabe que as redes sociais, o online vai trazer divulgação, mas ele não sabe nada por onde começar, por onde fazer, e também tem um paradigma na cabeça, eu acho que ontem foi quebrado isso, de que, porque eu falo de marketing, eu vou ajudar a construir as redes sociais. E eu falei para ele ontem, no Sua Estratégia ao Vivo, quem quiser, tá lá no meu IGTV, confere, porque foi muito legal o programa de ontem, e ele fala também dessa passagem de pedir ajuda. Ele me pediu ajuda sem saber que ele precisa ser estratégico no marketing, né? Mas aí a gente chega a algumas conclusões, eu dou uma pontuada lá para ele do que ele tem que fazer muito antes de procurar alguém para divulgar ele nas redes. Parece que ele entendeu, vamos ver, ele falou que volta aqui para falar com a gente, para colocar em prática, mas é isso. Ele entendeu que ele precisava de ajuda com marketing, e aí ele entendeu que ser estratégico é o mais importante, e que uma agência depois pode ajudar ele, né? Enfim, então tem diversos casos para falar, então, e aí você pode estar falando assim, ai, Fernanda, mas o meu caso é diferente, mas eu não tenho tempo para isso, eu preciso cuidar do meu negócio, você falou aí, mas eu mesmo assim eu não tenho tempo. Porque ou eu faço meu negócio, cuido da minha casa, do meu filho, não sei o quê, ou eu estudo estratégia de marketing e sei fazer um plano de negócio. Ok, se você não tem tempo, e não cavar, e não priorizar, e tomar uma decisão para isso, você vai continuar com menos tempo. Se você não se esforçar, né, é isso que eu falo, para isso agora, o seu tempo, ele vai ficar cada vez mais escasso. O que eu digo que um planejamento de marketing estratégico, ele te encurta o caminho, ele te dá, imagina assim, você vai sair de casa, e isso aqui para as pessoas mais da minha idade, que eu fiz muito isso, eu dirijo desde os 18 anos, e o Waze tem há quanto tempo? Há uns 7 anos, e a gente tem o GPS, né, tinha o GPS lá, mas funcionava mal e mal, comparando com o Waze, não tem comparação. A gente vai sair de casa, eu tinha que estudar onde eu ia, né, eu morava meio distante de São Paulo, aí eu pegava meu carro e vinha aqui para São Paulo, então eu tinha que estudar o bairro, eu tinha que pedir referência, meu pai tinha que ficar, meu pai entende muito de São Paulo, tinha que ficar me explicando, mas pega a direita, pega a esquerda, então eu tinha que entender antes, e durante o trajeto, acha que eu lembrava tudo que ele tinha falado, eu ficava parando nos postos de gasolina, para perguntar onde era a rua tal, e aí depois me falava, aí eu me perdia, aí eu voltava e tudo mais. Esse é o trajeto de um empresário, né, um pequeno empreendedor, um autônomo ou que tem uma pequena empresa, se não tem estratégia de marketing. Ele vai indo, vai batendo cabeça, entende que aqui não é, aqui é, né, então pode chegar no lugar exausto, né, na sua estratégia, e sem muita consciência disso. Quando a gente tem o Waze, hoje em dia, o que a gente faz? A gente só digita lá, o GPS guia, vira aqui à direita, vai reto, dá opções de caminho, né? Você quer o caminho mais rápido, você quer o caminho sem pedágio, você quer o caminho de vias grandes, ou por dentro do bairro. Hoje em dia, com a pandemia, não está mais um absurdo o trânsito aqui em São Paulo, mas com mais trânsito, com menos trânsito. Então, é um GPS que está te guiando ali, o passo a passo para onde você quer chegar e de forma mais rápida. O que eu vejo do marketing estratégico é exatamente isso.
né, de fazer um plano, de ter uma visão de quem vai ser você, de quem você é hoje, de quem você quer ser, e tomar as ações hoje, baseada no que você quer ser para o futuro. Então, isso é ser estratégico, e a gente só consegue, muitas vezes, com o olhar de outra pessoa, né? Então, você chega no caminho mais rápido, com estratégia, você chega com menos esforço, você chega com mais efetividade, né? Então, não é à toa que os grandes são grandes porque tem estratégia. Ninguém é grande sem estratégia. Observa isso, né? Observa isso com as grandes sem ser do seu mercado. Os grandes que são do seu mercado são pessoas extremamente estratégicas. Ninguém, não é por acaso, tá? É igual falar, aquela moça é magra e malhada e forte por acaso, é genética. Não é genética. Faz exercício, treina, faz um monte de coisa para ser saudável e ter aparência saudável. Nunca é por acaso alguma coisa. Então, entenda isso e comece a ser estratégico no seu negócio. O quanto antes, que o quanto antes você for, o quanto antes você vai chegar onde você quer, né? Então, ou outra coisa que pode, né, falar, mas isso é muito sofisticado para mim, ser estratégico. Eu sou pequeno, eu não consigo ser estratégico. E estratégia é coisa grande. Então, se você continuar pensando assim, você vai continuar pequeno e você vai continuar sendo não estratégico, né? Porque se você tira esse paradigma da cabeça que ser estratégico é para grande, não é para você muito sofisticado, você vai continuar fazendo o que você faz sem estratégia e não vai chegar aonde você acha que você poderia chegar, mesmo sem uma visão. Mas muitas vezes a gente tem ilusão. Eu vou crescer, se Deus quiser. Se Deus quiser, em 2021 tudo vai dar certo. O que é que vai dar certo? Pelo amor de Deus. Se você não sabe, né, aonde você quer chegar, vai dar certo o quê? Então, Deus ajuda, mas quem tem estratégia, Deus ajuda bem mais, pode ter certeza. Então, não tira isso da sua cabeça, que você é pequeno e que você não pode ter estratégia. Ontem caiu algumas fichas do Fábio, né? Eu falo de ontem, porque tá lá a sua estratégia ao vivo, e caíram fichas, e foi muito legal vendo as fichas dele cair ao vivo lá, foi muito massa. Então, ele é pequeno, ele sabe que é pequeno, ele quer ficar grande. É um fato. Só que o caminho de ser estratégico para ficar grande é onde ele não sabe, é o nosso tema da live aqui. Ele se sente, não, mas sou sozinha, mas pelo menos ele me ligou e pediu ajuda. E participou do Sua Estratégia ao vivo. Então, é assim o processo. Significa que, nossa, agora ele vai saber no dia a dia aplicar por causa de 1 hora, né, do programa? Não, mas significa que ele está mais consciente, e significa que algumas coisas ele consegue colocar em ação, né, se ele quiser, se ele persistir nessa visão, né? Então, tem isso. Aí você pode me falar, mas Fernanda, quanta complicação, pelo amor de Deus, eu só quero uns posts lá na minha rede social, e eu quero que o meu povo veja e que venha aqui no meu consultório e que eu venda mais. Eu não quero ficar sabendo de tanta coisa aí que você está falando. Bom, para fazer post assertivo para o seu público e consistente, falando o que ele quer ouvir, eu só vou te dar uma notícia. Eu sei que você quer ser mais simples, que dê menos trabalho, só que dificilmente você vai conseguir. Só sendo intuitivo e querendo contratar uma agência de propaganda, porque eles vão resolver todo o seu problema. Eu sinto te informar e cair essa ilusão da sua cabeça, mas assim, não tem como. Não tem como. Você decidiu ser autônomo, você decidiu pela sua carreira, você decidiu empreender, ou ser uma pequena ou microempresa, que é o meu público. Veja bem, eu não estou falando para grandes empresas, eu não estou falando para quem é médio, eu estou falando para pequenas empresas e para autônomos. Por que eu consigo me conectar? Porque eu sei os assuntos que incomodam. Por quê? Porque eu estudei o meu cliente, porque eu falo com ele.
quando eu estou o tempo todo em contato, o programa Sua Estratégia ao Vivo é muito mais para eu conhecer mais do meu cliente, né? Eu também estou junto com vocês, sou pequena, a gente está aprendendo. Eu trabalhava, né, faz 1 ano e meio que eu estou fora do mercado, do corporativo, de gigantes, e também estou aprendendo, já aprendi muito nesse 1 ano e meio, mas estou aprendendo muito mais com vocês. Então eu faço pesquisa, eu pergunto, eu falo, eu fuço quais são as suas principais dores, quais são os seus principais desejos, né? Para eu poder me comunicar e passar o que eu sei. Eu sei que eu sei, mas eu tenho que entender o que vocês querem para eu poder falar. E vocês, no negócio de vocês, a mesma coisa, né? Muitas vezes você está achando, você é um dentista que a pessoa só quer curador, mas ela quer mais, ela quer estética. Enfim, eu não vou falar do seu negócio melhor do que você, mas se você, no seu dia a dia, for lá e ficar mais atento no seu cliente, mais você vai conseguir atender ele. E tem uma estratégia para isso. Não é só fazer um post, não é só, eu quero simplificar minha vida, porque eu não tenho tempo para isso, eu tenho tempo para ver meus cursos, isso da especialização, para ver meu negócio, para atender meu cliente, e isso daí é muito complexo para mim. Enquanto você não tirar o paradigma que é complexo, que é trabalhoso e tudo mais, e começar a fazer um planejamento de marketing estratégico, ele vai ser um monstro mesmo. Você não vai conseguir pegar ele e vai querer continuar fazendo post aí para sua rede social, que possivelmente não está funcionando, né? Eu te garanto que se você faz uma coisa, só para se livrar e fala assim, não, eu tenho que estar na rede social porque todo mundo tá, o mundo tá assim, o mundo falou, eu estou ouvindo muita gente na rede social, agora eu também preciso estar. Cuidado da forma que você vai. Se você for sem estratégia, muito provavelmente você pode se machucar aí, tomar uns tombinhos feios, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem. A gente tá... Eu não consigo ver os comentários do Insta, porque a gente tá usando o Insta Feed, mas enfim, eu tô disponível aí nos meus canais, se quiser falar comigo no direct. Então, assim, já estamos chegando aqui no final, para você tomar um pequeno passo, um passo que para você começar a ser estratégico, tá? É um pequeno passo, porque eu tenho, né, eu conheço cada vez mais esses profissionais, e eu fiz o método Domine Sua Estratégia com uma lógica. E se vocês olham lá, né, não sou eu falando, mas a Fabi falando na terça-feira, com uma lógica com um método simples, fácil de entender, e traduzindo o marketing para você chegar a algumas conclusões, né, porque senão tem gente que vai pensar, eu preciso fazer um MBA em marketing para entender de marketing, para começar a aplicar marketing no meu negócio. Não, não precisa. Tem todo um passo a passo simples, com mentoria, né, que eu tô junto, então você vê lá ela falando, e entendendo que possivelmente não ia conseguir fazer isso sozinha, mas se você quer dar um primeiro passo, né, que é o meu primeiro passo lá do Domine Sua Estratégia, aonde eu tenho as aulas gravadas e depois a gente tem um bate-papo ao vivo, depois de feito o exercício, é se conhecendo as suas características, para você ter a possibilidade de ser autêntico no seu negócio. A autenticidade, ela é fundamental para as pessoas que querem você se conectar com você, tá? Eu tenho vários vídeos que falam disso, procura lá no YouTube. Então, isso é muito, muito importante. Você fazer o que você ama, fazer com autenticidade, não ficar, não pira na concorrência, não começa a virar um robô, meu concorrente faz isso, eu vou fazer também, vai suar fake, vai... Então, seja autêntico, esse é o primeiro passo para ser estratégico, e que você vai conseguir olhar para você e ver disso na sua empresa hoje, o que você faz que tem o seu perfil, que tem a sua cara e que sua empresa é autêntica. Porque quando a gente é autêntico, a gente não tem concorrência.
E não é no mundo da ilusão, é óbvio que a gente tem concorrente. Mas se a gente é a gente mesmo, a gente vai conectar os clientes que estão afim da gente. A gente vai ser único. A gente não tem que ficar pensando, tem um monte de gente falando, né? O que eu faço, por exemplo, tem gente que fala sobre marketing estratégico para pequenas empresas. E eu estou preocupada com essas pessoas? Não, às vezes eu até olho para ver se tem alguma ideia para tirar, mas eu faço dentro do que eu sou, de verdade. Eu não vou me virar um robô e querer ser igual a fulana. Primeiro que eu não vou estar feliz, e segundo que eu não vou atrair ninguém. Então, o primeiro passo, olhe para você, seja autêntico, e isso é começar a ter um olhar estratégico, por mais que falar, mas que banal isso daí é estratégia? Sim, isso é começar a ser estratégico. Então, não crie monstros do que é ser estratégico, existem formas, né, de pedir ajuda, então comece com esse primeiro passo aí, que você já vai fazer essa malhação mental aí, estratégica na sua vida, e sendo feliz, né?